Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós estaremos na página 128, tudo bem? Página 128, aulas 39 e 40. Ok? Certinho? Bom dia a todo mundo que está entrando. Bom dia, Giovana, Mariana, Isabela também. Uma ótima sexta-feira para nós. Certinho? Tudo bem aí, todo mundo? Vou esperar só mais um pouquinho para ver se vai entrar mais alguém para eu começar. Se quiser dando uma lida aí, eu já vou deixar enquadrado. Pode ler os itens 1 e 2 e o item 3 aqui do lado. Só vou esperar mais um minutinho para ver se entra mais alguém, tá bom? Pronto. Vamos lá, então vou começar, tá, gente? 7:03 já. Temos aí 14 alunos, já é o suficiente para a gente começar a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre pirâmide. Vamos ver? Olha aqui, ó. Na última aula a gente falou sobre pirâmides, tá vendo? Na aula 37 e 38, a gente falou sobre pirâmides e todos os seus elementos. Face lateral, aresta da base, vértice da pirâmide, que é bem importante a gente lembrar, né? Lembra que eu comentei com vocês sobre a altura da pirâmide, que é o ponto mais alto até a parte mais baixa, que é esse daqui que eu estou desenhando agora, ó. Essa aqui é a altura, certo? E eu também falei para vocês sobre a altura da face, que é essa altura que eu estou desenhando agora, certo? A altura da face ela é ligeiramente maior do que a da pirâmide, porque ela fica inclinada, sim? Mesmo numa pirâmide regular. Vamos ver aqui, ó, uma pirâmide regular. A altura, ela fica ligeiramente, a altura da pirâmide, ela fica formando 90 graus, tá vendo? Já a altura da face, ela já é inclinada. Logo, se ela é inclinada, ela é um pouquinho maior. E a própria apostila, ela recomenda que nós usemos Pitágoras para descobrir o valor dessa altura. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui embaixo, no item 3. Ficou bem em cima, mas agora dá para ver. Olha lá. Recomenda que nós usemos Pitágoras para descobrir essa medida aqui, ó. AP ou qualquer outra também, né? Beleza? Então, feito essas recordações, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tetraedro. Professor, mas parece pirâmide. Na verdade, gente, ele não deixa de ser uma pirâmide, tá bom? O tetraedro, ele é uma pirâmide, só que ele vai ter uma característica a mais, como sempre, né? As nossas figuras, elas vão evoluindo. Ganhando características. O que o tetraedro tem que as pirâmides, em geral, não têm? É qualquer pirâmide de base triangular. Assim, todas as 4 faces de um tetraedro são triangulares.
Diferente dos anteriores, eu podia ter uma pirâmide de base qualquer coisa. Lembra que eu comentei com vocês? Olha lá. Eu podia ter uma pirâmide de base pentagonal. Olha aí. De base pentagonal. Certo? Eu podia ter uma pirâmide de base hexagonal. Ok? E quadrangular também, né? Que foi a última que a gente viu. Certinho? Agora, no tetraedro, a gente está falando só de pirâmides com bases triangulares. Então, a base sempre vai ser um triângulo. Quando eu disser tetraedro, é essa figura que tem que vir na sua cabeça. Uma pirâmide formada por triângulos. Agora, vamos para a evolução dele. O tetraedro regular, ele é formado por triângulos equiláteros. Lembra que a palavra regular significa que todos os lados e os ângulos são iguais, certo? Antes vamos falar do trirretângulo, que é esse aqui de baixo, rapidinho. O trirretângulo ele é bem bacana, é um das minhas figuras preferidas. Deixa eu mostrar para vocês por quê. Deixa eu ver, eu precisar disso aqui, ó. Ó. Pensa comigo aqui que eu tenho um quadrado. Ó, eu vou tentar fazer o resto na raça mesmo. Isso. Certo? Tem um quadrado aqui. Um quadrado. Perdão, um cubo. Desculpa. Desse cubo, um cubo 3D. Olha o que eu vou fazer, hein? Presta bem atenção. Eu vou pegar e vou cortar, serrar essa ponta aqui dele, ó. Certo? Serrei essa parte. Quando eu cortei essa parte do meu cubo, olha o que vai aparecer no lugar. Um quadrado, não posso usar mais ele. Olha lá. Quando eu cortei aquela parte ali, aparece essa figura aqui, tá vendo? No lugar. Dá para entender, gente? Quando eu recorto essa parte azul, fica essa figura no lugar. E essa pecinha azul que eu acabei de cortar, ela vai virar o meu tetraedro trirretângulo. E por que ela é chamada de trirretângulo? O nome dela já é bem autoexplicativo. De qualquer forma, eu estou aqui para deixar isso melzinho na chupeta, né? Ó, então eu vou deixar isso mais fácil do que já parece. Olha bem. Ele vai ser chamado de tetraedro trirretângulo porque ele vai ter 3 triângulos retângulos. Tudo bem? Certo? 3 triângulos retângulos. Ele é formado por 3 triângulos retângulos. Então, ele é um tetraedro trirretângulo. Certo? Então, o tetraedro trirretângulo, ele é gerado dessa forma. Como se eu pegasse um cubo e cortasse ele, só uma aresta dele. Tá bom? Feito isso, vocês conseguem entender o que é um tetraedro trirretângulo. Tem aqui o volume do tetraedro trirretângulo, é uma fórmula específica, mas não foge de área da base vezes altura. Quer ver? Vou mostrar para vocês. A base dele aqui, ó. Vamos comigo, hein? Professor, mas você falou que a fórmula sempre vai ser volume igual área da base vezes altura. O senhor falou que nunca vai fugir disso. Então, para as pirâmides, eu ainda falei assim, ó, que a fórmula da área da base vezes
A altura vai ser só dividida por 3, não é isso? A área da base vezes a altura. Mas essa fórmula aqui não tem nada a ver com o que eu falei. Será que eu menti? Vamos ver. Área da base. A área da base desta figura é essa região verde que eu estou contornando aqui, ó. Essa região verde, para quem conhece, é um triângulo. E a área de um triângulo se calcula com base vezes altura, dividido por 2. Como assim, professor? Olha esse triângulo verde que eu acabei de contornar. Estou contornando ele mais uma vez. Por ser um triângulo retângulo, A e B, a base e a altura são os próprios lados, os catetos do nosso triângulo, certo? E pela fórmula tradicional, base vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu vou ter que o volume é igual a 1/3 vezes B vezes A sobre 2. E o Czinho que aparece aqui, ó, quem é ele? O C, ele vai ser a altura da minha pirâmide. Viram aqui? A altura da minha pirâmide. Vou fazer de azul para ficar um pouquinho mais forte. Ó. Ele é a altura da minha pirâmide. Lembrando que a altura é do ponto mais baixo até o ponto mais alto da pirâmide. Vezes C. Vamos desenvolver essa conta para ver se ela realmente fica igual ao que o enunciado passou para a gente. Ó, desenvolvendo. Volume igual 1 vezes B. Peraí, deixa eu fazer direitinho aqui. Ó. 1 vezes B vezes A vezes C. Só colocando em ordem. A, B, C. Embaixo aqui tem o 1, que ele é um imaginário, que a gente não precisa colocar sempre, certo? Mas a gente sabe que ele está ali. 2 vezes 3, 6. Entenderam como é que é? Vê se essa fórmula não é a mesma que essa. É a mesma, né, gente? Só tá, ali ele só colocou separado. Mas a fórmula em si é a mesma. Fechou? Entenderam como é que é? Manda um ok para mim aí no chat, por favor, gente, para eu poder continuar minha aula. Só um okzinho, que é assim, O e o K. OK. Que eu já continuo e todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar. Beleza? Então foi. Vamos continuar. Como eu falei, essa daqui é uma das matérias que eu mais gosto de explicar para vocês, porque é uma matéria bem bacana. No tetraedro regular, que é o que a gente vai trabalhar bastante nessa aula, ele já passa aqui a fórmula dos itens que você precisa calcular, certo? Então, na dúvida, dá uma olhadinha na fórmula. São fórmulas bem interessantes, não são difíceis de usar, tá bom? Ó. Tá. Lembrando que lado, esse L representa lado, tá bom? H é a altura, né? Por isso que aqui ele faz um Pitágoras, ó. Uma regra de 3, perdão. Mas já dá também a nossa fórmula. E o volume, olha como vai ficar o volume. Tudo isso por causa do triângulo equilátero, né? Viram aqui, ó? Isso aqui, gente, a gente falou sobre essa fórmula um tempinho atrás. Perdão. A fórmula de novo. Professor, mas o senhor falou que a área do triângulo, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. E não é isso que eu estou vendo aqui. Então vamos ver se a gente consegue entender, hein? Perdão, gente, meu nariz está entupido. Aí atrapalha um pouquinho nossa aula, mas foco no objetivo. Olha lá. Volume é igual a área da base vezes a altura. Para a pirâmide, a gente tem que o volume tem que ser 1/3 da área da base vezes a altura, porque é sempre assim, certo? Para quem não lembra, ó,
Por que 1/3? Lembra que eu fiz o desenhozinho para vocês na última aula? De pirâmides? Ó. A pirâmide, ela vai ficar dentro de um prisma. O volume de um prisma é volume igual à área da base vezes a altura, certo? A pirâmide está aqui dentro, ó. Ela é desenhada dentro de um prisma. Ora bem. Certo? Todo esse excesso de prisma, todo esse excesso de prisma aqui, ó, eu vou jogar fora, representa 2/3 da figura. Certo? Então, ó, o verdinho representa 2/3 da figura. Logo, a pirâmide vai representar 1/3. Entendeu? Todo esse excesso 2/3, o que tem dentro é 1/3. Mas voltando para cá, ó, 1/3 da área da base. Olha bem essa fórmula aqui. Se você voltar algumas nas páginas anteriores que a gente fala sobre pirâmide, eu passei para vocês que a área do triângulo equilátero é exatamente L² raiz de 3/4. E a gente não está falando de um tetraedro regular. Se ele é regular, ele é um triângulo equilátero. Fechou? Então aqui, beleza. Área da base vezes a altura, não é isso? A altura aqui, ó. Aqui em cima ele passa pra gente a fórmula da altura, ó. Que bacana. Ele já deu pra gente. E ele pega essa fórmula e repete aqui embaixo. Certo? Então, a área da base vezes a altura. A altura confere? Confere. Certo. Confere aí e depois só multiplicar. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 1 vezes L dá L² dá L². L² vezes L. L². Fechou? Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Certo? Só que aqui não está raiz de 12. Por quê? Porque o raiz de 12 ele fatorou. Vamos fatorar aqui do lado rapidinho. Ó. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, opa. Por 3, 1. 18, meu Deus do céu. E cabeça. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. É 18 aqui, ó. 3 vezes 6 é 18. Jesus. Faz parzinho. 3 raiz de 2. Certo? Então ficou 3 raiz de 2. Com L ao cubo. Lá embaixo agora, vamos multiplicar. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 12 vai dar... Ah, não. 36, meu Deus do céu. A cabeça onde está aqui já é o igual. Simplificando 3 por 36 vai ficar L ao cubo raiz de 2 sobre 12. Que é a fórmula que ele passa pra gente. Não é, então, eu confundi. É vezes 3 só. Eu tava puxando pra cá já o também. Mas não é não. Tá bom? É, já. Tudo bem então, gente? Explicado o volume? Para que eu fiz essa abertura aqui, né, do volume? Só para lembrar vocês que o que vocês precisam saber é que volume é igual à área da base vezes a altura. Foca nessa fórmula que ela vai te ajudar bastante, tá bom? Aí, se precisar, você pega esse volume, a área da base vezes a altura, e divide por 3, que é a da pirâmide. Acabou. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, agora é só a gente ir para os nossos exercícios. Preparados todos? Vamos lá. Sabe uma coisa que eu estava pensando agora?
há uns anos atrás, durante o ensino médio, nono ano, acho que foi nono ano ou primeiro ano do ensino médio, a escola levava os alunos para feira de profissões. É, levava para feira de profissões. Eu mesmo fui em algumas, eu acho que foi umas duas ou três. Vocês foram em feira de profissões, gente? Eu acho que não, né? No ano de vocês, no nono no primeiro ano, teve feira de profissões? Não, era nono, primeiro, segundo, terceiro. A gente ai, a gente era tão bom, a gente tinha um monte de ônibus. Vocês foram para a feira de discussões, de profissões? Não foram. É, então, geralmente é primeiro, segundo, terceiro. Não, é nono, primeiro, segundo, terceiro. Mas vocês não foram nenhumas, então, né? Não. É nono e primeiro, é terceiro ano, é isso mesmo. É nono e terceiro ano, acho que é isso. Porque o nono ano é para apresentar as profissões e no terceiro ano é para ver se ajuda a escolher, é isso mesmo. É isso mesmo. Ai, gente, que pena, né? Ah, mas esses vão ano que vem, não tem problema. Deixa eu dar bom dia para vocês. Bom dia, turma, tudo bem? Tá bom? A gente vai ano que vem, se Deus quiser, né? Porque se for parar pra pensar é em São Paulo, e além de ser em São Paulo, são vários ônibus. E não é só o colégio dela, é muita gente. Nossa, gente, é muito legal, meu Deus do céu. Se você não tiver, se a gente não for é, junto pela escola, eu aconselho a vocês irem no particular, sabe? Tipo, combina com os amigos, pai, mãe, e pegar um ônibus. Não, né? De carro, mais prático. Mas ir é muito bacana, gente. É muita profissão. Eu lembro que teve um aluno meu que ele se encantou com física, sabe? Foi muito bacana. Ele se encantou com física. E adivinha, ele se formou ano passado, né, no terceiro ano, e ele tá fazendo física. Ele passou em física na USP. Meu orgulho, aquele menino. Sabe? Dei aula pra ele desde o sétimo ano. É. E você vê, ele viu a matéria lá na feira de profissões. Eu até fui com ele no ano. Ele não ficou comigo, né? Porque cada professor fica com um grupo de alunos. Ele não ficou comigo, mas eu fui com ele, né? No ano participei e ele ficou encantado. Eu lembro que ele conversava quando ele voltou, professor, é o máximo que não sei o que não sei o que lá. Nossa, é muito bacana essa matéria. E lá o legal é que na feira de profissões quem participa são os próprios alunos. Sabe, os alunos que ficam no stand de cada disciplina falando sobre a matéria. Então, o aluno, quando fala da sua matéria, ele tem aquele brilho nos olhos, né? Que muitas vezes o professor, ele é mais técnico. Sim, ele usa mais palavras técnicas, mais ideias mais fechadas. Já o aluno não, o aluno vai falar de igual para igual, porque o aluno é tão jovem quanto vocês. É, a gente vai na da USP, é isso mesmo. Na Feira de Profissões da USP, acho que são três instituições, não tenho certeza. Não teve, não. Teve uma que eu achei muito bacana também de meteorologia, eu acho que é isso. Mano, é muito bacana. A aluna, ela tinha levado para a feira de ciências, para a feira de profissões, um mini tornado, sabe? Um tornado dentro de uma caixinha assim de vidro, de acrílico, na verdade, né? Mas era muito bacana. E aí você começa a ver e a menina começa a falar, ela vai sabe, encantando. Muito legal mesmo. E sem contar as outras profissões, é lógico. Aqui eu tô falando algumas que eu lembro. Tinha, não era botânica, mas era era biologia, mas voltada para a área de plantas, sabe? Bem bacana. Bom, eu tô devaneando.
Nossa, parecia um velho agora devaneando, sabe? Começa a falar de uma coisa e vai se empolgando. Meu Deus do céu. Pronto, já foquei aqui. Vamos lá. Foco no objetivo, gente. Para não ficar atrasando. Se bem que a gente está até adiantado na aula, então, tipo, não tem problema. Eu dou uma devaneada de vez em quando. Me apaixonei por medicina quando vi um vídeo de uma aluna falando sobre a profissão. Ela passou em primeiro lugar na USP. É muito bacana, gente. Medicina é uma matéria muito bacana, mas a pessoa tem que ter estômago, né? É bem complicado, porque eu fico pensando assim, vai, eu tenho um amigo que ele é enfermeiro e de vez em quando ele começa a me contar os casos que acontecem e, e outra coisa, o meu medo é assim, da profissão, né? Vamos supor, o médico fica lá sentado na, na cadeirinha dele recebendo os clientes. Vamos pegar um pronto-socorro, né, comum, vai, um pronto atendimento. E aí, a pessoa chega na sua sala e fala assim: ai, doutor, tô com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Você acabou de se formar. Lembra que eu acabei de falar? O aluno, né, o novo, recém-formado, ele tá com aquele brilho nos olhos ainda da sua profissão, então é aquele encanto e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais rígido, sabe? Vai criando-se uma casca, até mesmo por precaução, por prevenção, muitas vezes. Não prevenção de doença, prevenção de problemas, né? Às vezes veneno dos colegas que trabalham com a gente, também tem isso, sabe? Falar, aqui todo mundo só vem para pedir atestado. Nesse hospital o pessoal só vem para pedir atestado, nunca tem ninguém doente. E aí o médico começa a ficar indiferente à dor do outro. Você entende? Esse é um dos meus medos. Eu fico pensando, do médico ficar indiferente. Então quando você chega lá e falar, eu tô com dor, tô sentindo uma dor nas costas. Aí ele virar e falar assim, tá, toma um de pirona e tá bom. Tipo assim, sabe, fazer pouco? Tá com dor nenhuma, isso é golpe para não trabalhar, um exemplo. E realmente você está sentindo uma dor muito forte, mas essa indiferença, e é uma profissão muito delicada, porque numa brincadeira dessa, se você for indiferente, é muito sério, né? A pessoa pode realmente estar com um problema sério e ela não ser identificada. Tem que ser forte emocionalmente, focado e não esquecer que porque está ali. Se for só por dinheiro, se for só por dinheiro. Se você realmente não amar a profissão, vai ser aqueles médicos que falam que tudo é exatamente, é isso que eu tô falando. Tem gente que e eu fico com medo disso, sabe? Não medo da profissão, né? Eu não teria estômago, mas se eu fosse médico, eu teria muito medo disso, de criar essa casca e às vezes me distanciar da profissão, como você acabou de falar, Giovana, né? Se distanciar do objetivo, né? Esquecer porque está ali e justamente assim, o salário de um médico não é um salário tão baixo, né? Não estou dizendo que seja um salário digno, justo. Estou dizendo que não é um salário baixo comparado à população. E o que acontece? Muitas vezes vê aquele dinheiro entrando, o profissional, e aí começa a pensar, já estou com o bolso cheio de dinheiro, vai, toma isso aqui que vai passar dor. Vai, tá bom, vai, sai da minha frente. Sabe? E não pode, a gente tem que ter todo um cuidado, todo um carinho. Sabe, nas reuniões de, eu vou puxar para minha área agora, nas reuniões de professor, sempre é comentado sobre isso, a gente fala, gente, olha, o aluno tal, ele tem muita dificuldade, tem que ter um olhar especial, porque, e sabe, a gente vai tendo essa tensão. Olha, o aluno tal, ele tem mais dificuldade nessa área. E comigo, ele também tem. E assim a gente vai criando um laço e olhando para aquele aluno de uma forma diferente, certo? Mas olha bem, atenção. Um aluno, normalmente, a gente fica o quê com ele? Fica um ano inteiro. No mínimo um ano inteiro. Ou seja, você tem um ano para identificar, conversar, perceber aquele aluno, sabe? Quantas vezes que eu falava, gente, olha, senta direito, olha a postura, para ver se é um aluno que é mais preguiçoso, que tem mais dificuldade de manhã, que tem mais rendimento no período da tarde. Você tem um ano para isso. E um médico que senta ali na frente, em 15 minutos no máximo, ele tem que ver
sabe, identificar você, ver qual que é o seu problema, tentar achar uma solução, é muita responsabilidade, gente, muita, muita mesmo. É uma vida, né? É muito complicado. Exatamente. Se perder a sensibilidade também fica. Mas concorda comigo que mesmo perdendo a sensibilidade, não é tão perigoso quanto a de um médico, né? Você não está brincando com a vida, você tá... Não estou dizendo que não é importante. É, mas um médico, tipo, é muito sério. Se você deixar passar alguma coisa ali, né? Bom, deixa eu ir lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos começar pelo menos isso daqui. Questão 1. Isso, mais direta, literalmente, com a vida. O professor ele lida mais com o futuro da pessoa, né? Com a vida da pessoa, só que mais com o futuro, né? Com a formação dessa pessoa. E se você não formar uma pessoa direito, ela pode ter, né, uma vida bem infeliz. Tanto que os professores são responsáveis por isso. Por isso que pode me chamar de chato quantas vezes for, gente, não tem problema. Pode chamar de chato quantas vezes for. Quando eu estou na sala de aula, eu sempre, vocês que são meus alunos do quê? Eu dei aula para vocês desde o sétimo de desenho, não foi? Sétimo desenho, oitavo desenho, nono matemática. Pode perguntar para qualquer um de vocês se vocês não lembram. Senta direito, postura, sentar direito, abrir o caderno, fazer as lições, ficar em silêncio na hora de fazer silêncio. Isso são cobranças que eu faço justamente para isso. Eu estou tratando do futuro de vocês, para que vocês aprendam, por exemplo, né? Não é, por exemplo, dar um exemplo, por exemplo, de como se portar em alguns lugares. Eu acho muito importante e eu foco muito nisso, tanto que nas minhas aulas é sempre silêncio, porque quando você for trabalhar, muitas vezes o profissional, o seu encarregado, o seu chefe, como você quiser chamar, ele não vai ter uma paciência muito grande, sabe? E aí você vai ficar de papinho com o seu colega do lado e o seu encarregado não vai achar isso legal. Então, postura, sentar direito. Peraí, você vai arranjar um emprego, você vai todo bagunçado? Vai sentar todo largado? Você vai arranjar um emprego, você não vai conversar com sua namorada. Ou com seu namorado, tanto faz. Não é isso? Responsabilidade que eu sempre cobro ainda de vocês, né? Que a gente está na aula online. Mas eu cobrava muito. Responsabilidade de trazer trabalhos, trazer material, organização. A gente não tem aula. Na época de desenho geométrico, vê aí, ó. Desenho geométrico, a gente não tinha material, que quando eu não trazia o material, eu botava para fora. Ai, professor é chato, ele põe a gente para fora. Não é ser chato e colocar para fora por questão de implicância. É para dar o exemplo e mostrar para vocês que você fazendo esquecendo um material, você vai ter que pagar um preço por aquilo. Se chama responsabilidade, sabe? Pensa comigo. Imagina que você tem que entregar um relatório para o seu encarregado, para o seu chefe, para o seu patrão, né? Como eu falei, é indiferente a forma que você for chamar. Seu superior também. E aí, no dia que você tem que entregar esse relatório, você simplesmente esquece o relatório em casa. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma questão de organização, responsabilidade. A ideia seria o quê? Poxa, eu esqueci o material de desenho geométrico hoje e eu sei que a aula é segunda-feira. Segunda-feira que vem, no domingo, eu já deixo anotado na minha agenda, eu ponho o relógio para despertar, levar material. Mas aí muitos alunos, eles insistem em não querer aprender. Sabe? Insiste em não querer aprender. E na semana seguinte esquece de novo. E se você for essa pessoa cabeça dura, você vai passar todo o seu período de escola, todo o seu período acadêmico, né, que chama, e não vai aprender nada. Não vai trazer isso para você, não vai se tornar uma pessoa melhor, vai continuar daquele jeito. Sabe? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? E eu gostei desse que a Giovana colocou. Professor também, se perder a sensibilidade fica difícil.
E eu acho que é essa sensibilidade que a gente não pode perder. Não pode simplesmente fingir, esqueceu, não tem problema, filho. Faz aí junto com o seu coleguinha. Eu acho que quando se chega nesse ponto, você está sendo diferente. Você esqueceu a apostila? Faz com o seu coleguinha mesmo, não tem problema. Quer dizer, tanto faz. O que eu ensinei para esse aluno? Qual é a lição que eu estou dando para ele nesse dia? Faz com o seu coleguinha. Quando você não fizer o seu, você pode pegar e fazer com alguém que é mais responsável. Vocês entendem? Olha como é importante esse tipo de colocação, né? O que foi, Dimitri, eu não vi. Qual que é a tua área que eu falei? Medicina? Então, é isso. Professor, ai, meu Deus. Eu falo para você, viu? É uma profissão que eu amo. Eu sempre quis ser professor, sempre. Eu já falei isso para vocês, eu acho que tô me repetindo. Tô parecendo um velho hoje, né? Hoje eu tô muito velho. Eu sempre quis ser professor, sempre. Não é uma questão de, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu quis ser professor, não. Eu decidi que eu ia ser professor no sexta série, que na minha época era série, não era ano. Na sexta série, eu decidi ser professor. Eu lembro direitinho do dia, eu falei com minha professora de português. Ela estava na minha frente, o nome dela era Sônia. Isso, ela tinha um cabelo vermelho laranjado assim, bem volumoso, aquele cabelo volumoso assim. E eu peguei e falei para ela, falei assim, eu vou ser professor. Só que no meu sonho era professor de história, né? Sim, exatamente. Exatamente. Gente, vai cair minha aula. Na próxima aula, eu juro que eu paro de conversar, tá bom? A gente fala mais da matéria. Beleza? A gente volta às 8, ok? Tchau, até daqui a pouquinho. Eu não vou ficar mais de papinho, não. Vou focar no conteúdo, pra gente não perder muito tempo. Tchau.